de algo, de sentimentos que o meu coração tem vivido. Terça-feira a gente viajou ali para a cidade de Serra Branca e eu coloquei um pouco para a Rocha, para a irmã Luzimar, para o presbítero Edilson, das dificuldades que a gente tem enfrentado na caminhada. E de sorte que aquilo que eu vou trazer ao nosso coração nessa manhã se aplica primeiro à minha vida, se aplica à vida de cada crente, de cada oficial, pastor, presbítero, diácono, para nós cuidarmos do nosso coração, para não nos tornarmos religiosos. Dessa feita, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho de São Lucas, capítulo número 15, a partir do verso 25, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele afirmou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo esse versículo, essa parte A do versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, essa frase: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito para sequer me alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, repita aí comigo, meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja Deus por sua palavra. Irmãos, falar de religiosidade não é tão simples quanto parece. Falar das religiões que nós conhecemos superficialmente, né, porque já ouvimos falar, ou até falamos, alguns de nós, com profundidade, porque alguns foram tirados, né, de religiões pagãs, e podem falar com mais autoridade, com mais profundidade, acerca de algumas religiões que estão por aí fora. Mas quando essa religiosidade ela está no meio de nós, no nosso coração, na nossa igreja, na nossa família, como tem sido o meu pensamento acerca disso? Eu me considero um religioso? Como eu vejo, como eu reajo, como eu penso? Eu tenho tido, de fato, alegria em servir a Deus. Eu tenho alegria em estar na casa do Senhor. Eu tenho passado essa mesma alegria para as pessoas que estão ao meu redor, no meu dia a dia, minha família, né? Como a minha família vê, como o meu pai vê, como a minha mãe vê, como o marido vê, como a esposa, os filhos. Como enxergamos isso no nosso meio? É bem possível que alguns de nós aqui tenha dificuldade em expressar alguma coisa, ou perceba que muitas vezes o coração está frio e a gente vai ter sempre argumentos
para justificar a frieza do nosso coração, justificar porque às vezes temos dificuldades em nos envolver mais com a obra de Deus, com o propósito de Deus para as nossas vidas. Algumas dessas justificativas até parecem legítimas ao nosso coração, mas a verdade é que se formos fazer uma análise sincera de como está a nossa vida espiritual, muitos de nós irá perceber que nos tornamos religiosos. Assim como o texto que nós lemos do irmão do filho pródigo. Eu lembro de já ter ouvido algumas palavras acerca disso. Eu creio, se eu não me engano, o presbítero Ergen Nunes já trouxe aqui há um tempo atrás uma palavra também acerca disso. E a verdade é que estamos na casa do Pai, mas não temos alegria. Estamos na casa do Pai, mas não temos comunhão. Estamos na casa do Pai, mas não temos gratidão. Estamos na casa do Pai, mas não temos misericórdia. Estamos na casa do Pai e não amamos mais. A verdade é que muitos de nós nos acostumamos com Ele, sem de fato conhecê-lo e prosseguir conhecendo esse Deus tão maravilhoso. Eu digo isso aos irmãos porque, e foi isso que eu compartilhei terça-feira na viagem em parte, os 3 últimos anos da minha vida e da vida de alguns irmãos que estamos caminhando juntos, tem sido desafiador, tem sido difícil para as nossas vidas. A gente ouve e vê tantas coisas, tantos escândalos, tanto pecado, tantos problemas, e tentamos ser abençoador para algumas vidas como igreja, fazendo com que, em meio a tantas dificuldades, o nome do Senhor seja glorificado. Mas aí vem as pedradas, vem as acusações, vem as mentiras, e às vezes o nosso coração quer fraquejar, vem muitas vezes o pensamento em dizer: Senhor, eu tenho feito a tua obra, eu tenho colocado o meu coração ao teu serviço. Mas vem o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da igreja, com aquele bálsamo que só Ele mesmo pode trazer. E a gente alegra o coração novamente, a gente aquece, e a gente olha que as dificuldades, os problemas, eles estão em nós, eles estão em mim, estão em você, e precisamos aprender. E isso muitos de nós escuta desde criança, a olhar somente para o alto, a colocar os nossos olhos no Senhor, porque do contrário a gente esmurece, a gente vai adoecendo espiritualmente sem perceber. Quando pensamos e quando de fato fazemos uma análise sincera do nosso coração, percebemos que nos tornamos religiosos. No Salmo 51, verso 12 e 13, eu gosto muito deste salmo, mas o versículo 12 e 13, o salmista fala algo maravilhoso. Ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Irmãos, esse versículo de número 12, como ele é precioso para nós, quando o salmista diz: restitui-me a alegria da tua salvação. E o desejo do meu coração nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus arranque
a religiosidade do nosso coração, porque ele nos afasta do propósito de Deus. Ele me afasta, ele te afasta. Dito essas coisas, irmãos, eu gostaria de falar para 3 grupos específicos nessa manhã. Não trazer lições para a nossa vida, mas de falar e que o Espírito Santo possa falar aquilo que ele tem confirmado no coração. Há 3 grupos de pessoas que estão na casa do Senhor. Talvez você não esteja aqui nessa manhã, mas talvez esteja em casa. Mas você se enquadre em um desses 3 grupos, ou nos 3, como eu prefiro pensar que sou eu. O primeiro grupo, e mantenha a sua Bíblia aberta aí no texto que a gente leu, é o grupo do que tem os corações endurecidos pela religiosidade, que não percebem. Veja comigo aí o verso 29, o que diz. Aquilo que eu pedi para os irmãos repetirem no começo, quando nós lemos a palavra. Mas ele respondeu ao pai, preste bem atenção nessa frase. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nós olhamos para essa frase do irmão do filho pródigo e observamos que frase carregada de uma religiosidade. Que não é uma frase muito diferente da qual nós dizemos, quando nós dizemos, eu tenho que ir para a igreja porque hoje é domingo. Ou quando dizemos, eu tenho que me preparar para o culto de Santa Ceia. E nós vamos perceber, por exemplo, que no Salmo 122:1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos também que nós devemos estar com a mente renovada para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando eu digo, eu preciso esta semana me preparar para a ceia, é porque o meu coração já se tornou um coração religioso. Eu preciso entender que esse momento, que nós vamos vivenciá-lo daqui a pouco, ele não precisa ser vivido apenas numa semana ou num dia. Mas eu preciso ter alegria cada dia da minha vida, os 30 dias do mês, que eu vou dizer, Senhor, eu quero ceiar, porque eu entendo que a comunhão tua através da ceia para a minha vida é algo maravilhoso. E eu não faço isso por culpa. Daí a razão de muitos de nós não compreender o que está escrito em 1 Coríntios 11, a partir do verso 28, quando ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, depois disso, coma do pão e beba desse cálice, porque aquele come que bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação e se torna réu do corpo e do sangue de Cristo. Então a religiosidade faz com que eu não perceba que a minha vida, ela precisa ser, de fato, uma vida de adoração a Deus, uma vida que esse momento que o Senhor nos ordena fazer, não seja algo que vá apenas apagar a minha culpa, para que eu vá dizer, Senhor, eu me preparei, eu me santifiquei nessa semana, mas que seja de fato algo que traga ao nosso coração dizer alegria. Eu vou ceiar porque eu tenho alegria, eu vou ceiar porque o Senhor me deu essa bênção da salvação, o Senhor regenerou a minha vida, eu era perdido. O meu destino natural era o inferno. Mas o Senhor, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, me alcançou, e eu não posso deixar que nada nem ninguém me afaste do propósito do meu coração, como os meninos louvaram aqui dessa manhã, é de ser de fato um adorador. Então eu preciso cuidar para que a minha vida não se torne uma vida religiosa. E às vezes nós dizemos frases, e tem uma que eu digo, mas já tenho orado a Deus para que essa frase não seja carregada no meu coração de religiosidade. Eu já cheguei a dizer alguns
dos meus irmãos dizer assim: olha, quer saber quem eu sou, porque eu pareço ser esse cara duro, chato, esse cara intransigente? Pergunte à minha esposa, pergunte aos meus filhos, pergunte à minha mãe, aos meus irmãos se eu tenho sido um bom filho, um bom pai, um bom marido. Mas ao mesmo tempo me veio o sentimento no coração: será que eu não estou sendo religioso? Eu tenho sido um bom filho, porque a graça de Deus de fato entrou na minha vida. Eu tenho sido um bom marido, pelo menos eu penso que é, mas minha esposa está ali para dizer se é verdade ou não. Porque de fato eu entendo que a palavra de Deus diz que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu amo meus filhos, porque eles são herança do Senhor para que eu cuide deles. Então nós precisamos entender se de fato, sem perceber, o nosso coração não tem se distanciado de Deus por causa da religiosidade, por causa da dureza que muitas vezes há no nosso coração. O segundo grupo que eu queria falar nesta manhã, e esse segundo grupo, o que eu vou dizer aqui, eu tenho temor e tremor diante de Deus. E eu sempre digo isso: eu tenho um telhado de vidro. É o grupo dos filhos dos crentes. E eu digo isso porque tenho 2. Mas a verdade é que muitos filhos de crentes vivem na casa do Pai, mas não têm alegria, trabalham na casa do Pai, mas não têm comunhão, trabalham na casa do Pai, são abençoados na casa do Pai, mas não têm doçura em seus corações. Foram criados, entraram no Evangelho através da criação, mas de fato não têm abraçado uma experiência pessoal com Deus. E Deus é testemunha. E eu digo isso, eu oro, e a gente fala a partir de exemplos nossos. A minha oração é que meus filhos, eles tenham experiência com Deus. E eu tenho dito ao Senhor: Senhor, que o Senhor se revele aos meus filhos, como o Senhor se revelou a Samuel quando criança. Interessante, e me veio a lembrança, pastor, quando eu estava fazendo as anotações da pergunta que o senhor fez a João, quando a gente estava lá no nosso lanche. O pastor André perguntou ao meu filho: João, você quer se batizar? E ele disse: sim, pastor, eu quero. E aí eu perguntei a ele: mas qual é a ideia do seu pai? O que é que seu pai diz a você? É que eu preciso me converter. Interessante que o que eu vou relatar agora já tinha acontecido, mas hoje pela manhã no nosso devocional, eu perguntei a meus 2 filhos o que é que eles entendiam de salvação. E eles deram um relato segundo o entendimento deles. E eu disse: deixa eu colocar para vocês de uma forma bem prática. Coloquei os 2 na frente do espelho e disse: quem é aquela pessoa que está ali no espelho? Sou eu, papai. Aquela pessoa que está ali, por causa do pecado de Adão, ela nasceu destinada ao inferno. Quando você compreender isso no seu coração, você vai compreender o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo. Você vai compreender o tamanho do amor de Deus por nós. Você vai compreender João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E todos nós, todos filhos de crentes que estão na casa do Pai, não aqueles que estão longe, mas aqueles que estão aqui nesta manhã, aqueles que estão nos vendo, que de fato, até nós mesmos que já temos muitos anos de evangelho, não percamos o desejo de conhecer quem é Deus, de termos experiência com Ele, de vermos tudo isso que a gente vive aqui na casa do Pai, com alegria, com amor, entendendo que Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui na casa dele servindo, que Deus nos deu o privilégio de crescermos, muitos filhos de crente, crescer em famílias estruturadas,
porque o pai, porque a mãe conhece verdadeiramente quem é Cristo. Então, precisamos orar por nossos filhos, não apenas por aqueles que estão longe, para que o Senhor traga, como fez com o filho pródigo, mas também orar por aqueles que estão perto, por aqueles que estão dentro da igreja, para que o coração desses jovens, homens e mulheres também já formados, não se torne coração de religioso, que de fato eles compreendam no seu coração a alegria de servir a esse Deus tão maravilhoso. Em terceiro lugar, esse terceiro grupo, eu entendo que a grande maioria aqui está inserido nele. É o grupo dos que não tem mais alegria na igreja, no ministério, na comunhão que há na casa do Pai. Veja aí comigo o verso 25, a parte B, e o verso 32. Diz assim o verso 25, a parte B. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximando-se da casa, viu a música e as danças, toda a parte, mas eu li ele todo, mas quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. No verso 32 ele diz assim: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando perdemos a alegria nas coisas de Deus, é porque a religiosidade já tomou conta do nosso coração. Aí a gente vê a festa na casa do Pai e vai ficar de fora perguntando: para que isso? E eu gostaria de trazer, nesse último momento, um texto da palavra de Deus e trazer uma ilustração para nós entendermos melhor isso que eu acabei de dizer, esse terceiro grupo. Abra a sua Bíblia e nós vamos já estar encerrando pelo tempo da ceia. Abra a sua Bíblia aí em 2 Samuel, no capítulo de número 6. E eu gostaria de estar encerrando com isso que eu vou dizer agora. Diz assim a palavra do Senhor, só para que os irmãos entendam o que de fato o Espírito Santo quer gerar no meu e no teu coração. Diz assim a palavra de Deus: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus à casa de fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal e de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração, introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que armara-lhe Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto de homens como de mulheres, e cada um bolo de pão e um pedaço de carnes e passas. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa.
Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como um pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes que do que a teu pai e toda a tua casa, mandou-me que fosse chefe sobre o povo de Israel, e sobre perante o Senhor me tenho alegrado. Irmãos, eu gostaria de encerrar com isso. Quantos de nós, meus irmãos, perdemos a alegria de estarmos de fato na casa do Senhor, de servirmos a Deus com um propósito firmado em adoração, com um coração verdadeiro, íntegro diante de Ti. Eu gostaria de ilustrar essa história que nós acabamos de ler, porque eu me vejo no meio dela. Muitos de nós, assim como o filho pródigo, como o irmão do filho pródigo vai dizer: para que isso? Mical, ao ver aquela cena, ela indiretamente ela diz: para que isso? E a questão é, nós vamos ficar nas janelas, olhando, dizendo: para que isso? Ou vamos vir naquela multidão que vem com o rei Davi, nos alegrando, saltando junto com ele, glorificando a Deus junto com ele? Fico olhando, Rocha, que muitos de nós têm perdido essa alegria. A partir de nós, oficiais, eu digo isso que eu sou o primeiro. Se eu não cuidar, eu perco a alegria de servir a Deus. Eu vou ficar olhando na janela e dizendo: para que isso? E é interessante os irmãos observarem que Davi ele não tirou a estola sacerdotal. Aquilo testificava que Davi era rei. No entanto, mesmo ele sendo rei, ele alegrava o coração dele juntamente com o povo. E nós não podemos ser diferentes, nós temos perdido essa sensibilidade, a alegria. Nós olhamos Deus fazer, Deus mover, Deus salvar, Deus curar, e a gente fica: para quê? A gente, quando vê algum irmão glorificando mais alto, a gente diz: para quê? E eu quero dizer aos irmãos: eu quero nesta manhã estar no meio daqueles que vêm com Davi, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor cura, só o Senhor restaura, e Ele está aqui para nos restaurar nessa manhã. Naquele dia, foi representado pela arca do Senhor, mas hoje está aqui perante nós a ceia do Senhor. E o Senhor vai trazer alegria ao teu coração nessa manhã. O Senhor vai trazer alegria ao meu coração nessa manhã, para que a gente compreenda o quanto é precioso esse momento nas nossas vidas. Que o Senhor não nos salvou para nós andarmos tristes, de cabeça baixa, lamentando as dificuldades que em algum momento da vida nós passamos na igreja e fora da igreja. O Senhor me salvou e o Senhor te salvou para sermos fiéis a Ele, para andarmos na presença dEle com alegria, para darmos a nossa vida, a nossa alma em serviço dEle. E nós precisamos fazer isso, irmãos. E nós temos olhado apenas para as pessoas. Se nós formos pensar, nós olhamos para o irmão do filho, nós somos iguais ao irmão do filho pródigo, dizendo: para que isso? Nós somos igual a Mical, dizendo: para que isso? E nós precisamos dizer: Senhor, eu estou aqui com alegria, eu estou aqui com gratidão, eu estou aqui com amor, porque eu entendi no meu coração quem o Senhor é para a minha vida. Eu entendi que nenhuma dificuldade na vida, ou até mesmo dentro da igreja, vai me tirar o desejo de amar e de conhecer mais ainda esse Deus.
Então somos desafiados nessa manhã a tirarmos a religiosidade do nosso coração e nos alegrarmos na presença dEle, para a honra e glória do santo e precioso nome dEle. Pastor André.